E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Petira Matheus Carvalho e está começando mais um vídeo do grupo PET Elétrica. Beleza galera, agora que já vimos uma boa parte da nossa teoria fundamental de circuitos 2, vamos dizer assim, vamos começar a integrar tudo de uma vez. E para a gente começar a fazer isso, a gente precisa primeiro entender alguns conceitos ainda básicos, porém que a gente já viu, só que agora sob uma nova ótica. São os conceitos de potência, e nesse sentido a potência média e a potência instantânea. Além disso, vamos ver nessa videoaula também o que significa o valor RMS e qual a importância dele na nossa análise de circuitos. Então vamos começar. Bem, falando sobre potência primeiro, nós temos dois tipos de potência. Temos a potência instantânea e temos a potência média. Beleza, o que é a potência instantânea? A potência instantânea é uma potência dada num determinado tempo. Então, é num tempo específico. Ou seja, a gente aprendia lá em circuitos que a nossa potência era V vezes I. Porém, a gente não ligava muito para esse negócio de tempo, até porque a nossa tensão era DC e a nossa corrente também, por conta disso, era DC. Então, se elas são constantes o tempo inteiro, não tem por que a gente ficar analisando no domínio do tempo. Porém, agora que a gente está com tensões e correntes senoidais, o jogo começa a mudar um pouquinho. Dessa vez, o tempo interfere. Então, nossa potência instantânea vai ser a tensão no tempo vezes a corrente no tempo. Então, se eu quiser, por exemplo, qual a minha potência no instante 1,567242 segundos, é só fazer o P de 1,567242 segundos. E aí eu vou ter um valor específico para este tempo. Isso quer dizer que quando eu chegar em 2 segundos, o meu P de 2 vai ser diferente do meu P de 1,56 blá blá blá. Então essa é a diferença de potência instantânea. Lá para o regime DC, a potência instantânea era igual em todos os instantes, porque em todos os instantes as grandezas tinham o mesmo valor, pois eram DC. Aqui, para cada instante de tempo, a gente vai ter uma potência diferente. Beleza. E o que é a potência média? Bem, a potência média é basicamente o valor médio que vai ter essa função aqui. Ou seja, se a gente analisar no tempo, a nossa potência pode desenvolver, sei lá, isso aqui. Ela tem um valor médio, que é o que a gente chama de potência média, certo? Aqui no tempo, para cada instante eu tenho uma potência, mas eu tenho uma certa média dessa potência dos valores em torno de um certo ponto. Essa potência média, ela tem um valor importantíssimo para a gente. A gente pode chamar ela também de potência ativa. E por que ela é tão importante? Porque ela é quem desenvolve o desempenho de qualquer equipamento que a gente utiliza. Vocês vão ver mais para frente que existe um outro tipo de potência, que seria a potência reativa. E quanto mais a gente otimizar essa potência ativa e minimizar a potência reativa, melhor funciona o nosso circuito. Ele pode dar mais desempenho, ele tem melhor rendimento. Então, a gente maximizar a potência ativa é uma coisa muito interessante. Mas isso é coisa para próximos capítulos. Bem, o que seria essa potência média? A potência média nada mais é do que a integral num período 1 sobre t da integral num período, ou seja, um tempo que percorre um ciclo, já que é tudo senoidal, todas essas ondas têm período. Então, é 1 sobre t nesse período da nossa potência instantânea no tempo. Só que repare, como a gente está falando de tensões e correntes senoidais, a gente sabe o comportamento delas. Não vou fazer a dedução aqui para vocês, pois essa não é a proposta das videoaulas. Mas, para tensões e correntes, agora eu vou escrever até um pouco mais forte, perfeitamente senoidais. Por que eu estou dizendo isso?
que nossa rede elétrica ela não é um seno perfeito. Se vocês botarem um osciloscópio aí na tomada de vocês, vocês vão ver que não tem um seno bonitinho, ele é todo defeituoso. Mas estamos trabalhando no caso ideal por enquanto. E o caso ideal, muitas vezes, ajuda a gente a resolver os casos reais. Enfim, para tensões e correntes perfeitamente senoidais, a gente vai ter que o valor da nossa potência média é o nosso módulo da tensão vezes o módulo da corrente. Até aqui, nada novo sobre a Terra do Sol. Só que agora, vezes um cosseno do ângulo de tensão menos o ângulo de corrente, dividido por 2. Isso aqui é a nossa potência média, ou se você quiser chamar, potência ativa. Vamos trabalhar com potência instantânea muito pouco. Raramente vamos ver a potência instantânea porque ela não tem mais tanto interesse para a gente, já que a gente quer analisar a potência ao longo do tempo, e analisar essas grandezas para regime permanente. Porém, temos aqui a nossa potência média para tensões e correntes perfeitamente senoidais e a nossa potência instantânea no tempo, que aí serve para qualquer tipo de tensão e corrente. Beleza, espero que vocês tenham entendido a diferença. Porém, vou explorar um pouco mais essa potência média que a gente viu aqui. Aqui vocês estão vendo o cosseno de um θV menos um θI. Disso aqui a gente vai aprender um novo conceito, que é o nosso ângulo de impedância. E esse ângulo de impedância, que a gente vai chamar de θ somente, nada mais é do que esse θV menos o θI, ou seja, a diferença entre o fasor de tensão menos o fasor, ou melhor, a fase de corrente. E vocês já viram ele antes, só que eu não cheguei a falar dele para vocês. Quando a gente tem, por exemplo, uma certa impedância, Z igual a 3 mais J3 ohm, isso aqui está escrito na forma retangular. Só que a gente viu que a gente poderia também escrever isso aqui na forma polar. Ficaria 3 fase 45 graus. Esse 3 seria o nosso módulo da impedância. E esse 45 nada mais é do que o nosso próprio θ. Ou seja, esse θ aqui que a gente está vendo é literalmente a diferença entre tensão, é literalmente a diferença entre a fase de tensão e a fase de corrente que percorre esta impedância. Então, se eu tenho essa impedância aqui inserida no circuito, nossa impedância Z, a corrente que passa por ele tem um defasamento tal da tensão aqui aplicada que é igual a θ, ou a diferença entre V e I, certo? Então, esse θ é simplesmente nosso ângulo de impedância, a diferença entre fase de tensão e fase de corrente. Então, se vocês quiserem, podem reescrever a potência média como sendo módulo de tensão, módulo de corrente sobre 2, cosseno de θ. E daqui a gente pode tirar uma coisa interessante. Se a nossa potência média é V vezes I, cosseno de θ sobre 2, se por acaso nosso θ for 0, por exemplo, nossa potência média ela atinge o seu valor máximo, pois cosseno de 0 é igual a 1, e como o valor máximo de uma função cossenoidal é 1, esse é o máximo valor que poderia multiplicar essa constante VI sobre 2, então esse seria o nosso valor de potência média máxima. Mas e se por acaso o nosso θ for 90? E o que significa um θ 90? Seria se a gente tivesse, por exemplo, um indutor. O indutor ele tem uma impedância, por exemplo, de J ômega L. Ou em termos de números, vamos dizer assim, um J10, sei lá. Isso, se a gente fosse analisar o módulo e fase, seria 10 fase 90. Ou seja, elementos puramente reativos têm fase 90. E quando esse θ é igual a 90, se a gente jogar 90 aqui no nosso cosseno, vai dar 0. Então, qualquer coisa que esteja multiplicando por 0 também vai dar 0. De forma que a nossa potência média vai ser 0. Ou seja,
Para elementos puramente reativos, indutores e capacitores, a gente não vai ter potência média. A gente não vai ter potência ativa, porque eles só produzem potência reativa. Para a gente ter potência ativa, dissipação de potência, etc., a gente precisa de resistores. 10 ohms, por exemplo. Pois 10 ohms na forma polar seria 10 fase zero. E aí a gente teria o que seria o nosso equivalente de potência máxima. Se mesclarmos os dois, a gente tiver um resistor em série com esse indutor, esses mesmos aqui, 10 e J10, a gente vai ter um intermédio, por exemplo. Nosso teto aqui vai ser 45. Então, metade é potência média, metade é potência reativa e por aí vai. Então, fique ligado também nesses detalhezinhos, que eles são importantes. E por fim, vamos falar do famoso valor RMS. Bem, o que significa valor RMS? RMS, do inglês, é Root Mean Square, ou seja, raiz quadrática média, vamos dizer assim. E o que significa isso? Esse valor RMS, ou também chamado de valor eficaz, é um valor constante para sinais periódicos, que pode ser de tensão ou de corrente, mas que transmitem a mesma potência média para um resistor. O que eu quero dizer com isso? Se eu tiver um circuito AC com um resistor aqui conectado e tiver um circuito DC com o mesmo circuito conectado, uma tensão senoidal variável no tempo nessa resistência e o meu valor eficaz ou a minha tensão em RMS para esse resistor produzem uma mesma potência média, mesmo que um seja variável e o outro seja DC. Mais para frente vai ficar mais claro como isso funciona. Mas a priori o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: o nosso valor eficaz de tensão, por exemplo, é basicamente a raiz quadrada do que seria a nossa tensão média no tempo. E a tensão média, assim como a potência, como a gente viu, é a integral num período da nossa tensão no tempo. E a raiz quadrada desse valor médio é o que seria nosso valor eficaz. Ou seja, eu tenho uma tensão variando aqui, e ao invés de simplesmente pegar o valor médio dele, eu vou pegar a raiz quadrada desse valor médio. Ou seja, eu tenho uma tensão senoidal com um certo valor médio, mas ao invés de só pegar esse valor médio, eu vou pegar a raiz quadrada dele. Seguindo esse mesmo exemplo, temos a mesma análise para a corrente. O valor de corrente eficaz é a raiz quadrada num período da nossa corrente no tempo. Porém, para um regime senoidal perfeito, ideal, como a gente vê, nosso valor eficaz de corrente ou volt RMS e corrente em RMS, que é como se costuma usar, é basicamente o nosso módulo de tensão dividido por raiz de 2 e o nosso módulo de corrente dividido por raiz de 2. Os nossos dados, geralmente, nas questões e até mesmo na própria indústria, geralmente já vem em volt RMS e em ampere RMS. Tudo isso porque isso já está ligado com o nosso conceito de potência média e potência ativa, que é o que interessa para ser estudado. Poucas serão as vezes em que vocês vão ter que realmente transformar a tensão pegando o seu valor de pico e dividir por raiz de 2 e a mesma coisa para a corrente. Geralmente já vem tudo em RMS. Quando não vier em RMS, será indicado que aquilo é tensão de pico e corrente de pico. E aí sim, você tem que dividir por raiz de 2 para poder encontrar o seu valor eficaz, ou seja, o seu valor em RMS. Bem, e por que isso? Se a gente for analisar novamente, pela terceira vez agora, a nossa potência média, que é o nosso valor de pico de tensão, pico de corrente, cosseno de θ, que já vimos o que significa, dividido por 2, se a gente substituísse Vm e M por essa expressão aqui, tensão eficaz
vezes raiz de 2, vezes corrente eficaz, vezes raiz de 2, cosseno de θ, sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2, então eles vão se cancelar. E a nossa potência média vai ser a nossa tensão eficaz, vezes a nossa corrente eficaz, vezes o nosso cosseno de θ. 90% dos casos, ou mais inclusive, vocês vão utilizar isso aqui para calcular a sua potência ativa ou média. Porque muitas vezes o seu valor de tensão e de corrente já estão em RMS. Ok? Então vamos fazer só um resuminho bem rápido aqui do que a gente já viu até agora. Vimos o conceito de potência instantânea, que é a potência num tempo específico, que a gente não vai utilizar com muita frequência. Vimos o conceito de potência média, ou potência ativa, que pode ser calculado de duas formas. Se for em valor de pico, vai ser pico de tensão, pico de corrente, cosseno de θ sobre 2. E se for em RMS, se a nossa informação de tensão e corrente já estiver em RMS, simplesmente V eficaz e eficaz cosseno de θ, que o 2 cota com raiz de 2. E por fim vimos também que esse θ é o nosso ângulo de impedância. E esse ângulo de impedância nada mais é do que a diferença da fase da tensão menos a fase da corrente, ou simplesmente a fase de um elemento de uma impedância equivalente de um circuito na forma polar. Um último detalhe, lembrando que isso aqui se trata de potência média, que a unidade de potência média é dada em watts, tal qual a gente já via. Mais para frente vamos ver outro tipo de potência que é dado em volt-ampere reativo, mas isso é uma coisa para a próxima videoaula. Então, potência instantânea, algo no tempo, um determinado tempo específico. Potência média ativa dada em watts, que pode ser dada pelas tensões e correntes de pico, vezes o cosseno desse ângulo de impedância sobre 2, ou se já estiver em RMS, só vezes o cosseno, sem dividir por 2. E esse ângulo de impedância, que é a diferença de fase entre tensão e corrente do nosso circuito gerado por nossa fonte. Certo? Então vejo vocês na próxima videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido também. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente responde e tira a dúvida de vocês. Um abraço pessoal e até a próxima.